Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. O lugar era a floresta amazônica, a cidade Cruzeiro do Sul. Em plena selva, um grupo desmata. À frente daquele grupo, uma mulher branca, loura, de olhos verdes, com aproximadamente 50 anos, um chapéu de abas largas, estilo Panamá, comanda aquele grupo de desbravadores da selva. Essa mulher notável tem o ideal que procura defender com a própria vida. Mas naquele dia especial de sol tropical, enquanto a mata cede ao trator e aos facões, de repente, às margens do rio, para uma embarcação e um grupo de jagunços, comandado por um homem de má catadura, pergunta aos trabalhadores: quem é o responsável por isto aqui? E aqueles homens modestos, trabalhadores braçais, apontam aquela mulher veneranda que veio do Rio de Janeiro para aquele mistério. O atrevido acerca-se e pergunta-lhe: é verdade que a senhora pretende trazer para aqui leprosos? É verdade que a senhora vai contaminar a nossa cidade? A mulher ergue os ombros, olha para aquele estranho, e uma interrogação paira ali na mente. Silenciosa, contempla-o e enfrenta o bandido travestido de feitor. Ele volta a perguntar: eu pensava que era um homem, mas se trata de uma mulher. Se for um homem, eu desafiaria, mas uma mulher eu apenas darei uma surra com a bainha do meu facão. Aquela mulher atrevida, grandiosa, cerrou os olhos por um segundo e ante o sol inclemente da Amazônia, ela redarguiu: o senhor está muito mal informado. Eu não vou trazer leprosos para aqui. Eu vou erguer aqui um lar para crianças saudáveis, filhas de leprosos. Talvez o senhor não saiba que a lepra se transmite através de um contato muito demorado. E eu tenho a certeza que se separar as crianças sadias dos seus pais, evitaremos a contaminação e em breve acabaremos com a lepra no Brasil. O homem gargalhou, zombeteiro: mas minha senhora, lepra aqui em Cruzeiro do Sul? Foi então que ela novamente cerrou os olhos, recuou no passado e veio até a cidade de Santana do Livramento. Ela havia nascido na cidade de Piracicaba, no ano de 1905, no estado de São Paulo. Cursou um ginásio piracicabano quando sua mãezinha desencarnou. O seu genitor trouxe-a para que uma tia residente nesta cidade se encarregasse da educação da menina Eunice Gabi. A menina era esguia, trazia as marcas da ascendência. E aqui na cidade de Livramento, ela tomou contato na fazenda em que morava nos arredores,
com tudo aquilo que encanta a idade juvenil. Deveria ter entre 12 e 14 anos, quando ela conheceu uma mulata bonita, sedutora, de nome Fernandes, Rosa Fernandes. Rosa Fernandes era a tentação da região. Até se falava mesmo que a sua conduta não era exemplar. Mas a verdade é que Eunice gostava demasiadamente de Rosa Fernandes. Eram opostas. Enquanto Eunice era esguia, não muito atraente, Rosa era a mulata brasileira sensual, arredondada, que todos os gaúchos da região se sentiam atraídos. Um dia, ela deveria estar com 15 anos. Ela soube que Rosa Fernandes suicidara-se. Haviam encontrado às margens do rio as suas vestes, os seus sapatos, e a tradição dizia que Rosa Fernandes, talvez grávida ou com vergonha, escolhera as águas do rio para afogar a sua indignidade. Eunice Gabi sentiu uma grande pena e guardou na sua memória de adolescente a figura brejeira de Rosa Fernandes. Poucos anos depois, a sua tia era protestante metodista, generosa. Naquele tempo, os leprosos caminhavam aos bandos com uma matraca, para que o som do instrumento rude afastasse do caminho os saudáveis, a fim de que não se contaminassem do mal de Hansen. A tia de Eunice Gabi colocava do lado de fora da cancela da propriedade, invariavelmente aos sábados à noite, alimentos, cobertores, para os bandos de ranceniano que, vez por outra, batidos de cidade em cidade, passavam pela região. Certo dia, por curiosidade, ela ficou na cancela debruçada. Era uma noite de luar, quando viu aquele grupo estranho que claudicava, que se apoiava uns aos outros e que tangia o instrumento rude que denunciava a sua desgraça. Quando eles viram os alimentos e as roupas, atiraram-se, ávidos, mas a uma certa distância permaneceu um vulto esguio, com parte do rosto coberto, um manto sobre a cabeça e dois olhos brilhantes como duas estrelas. Aqueles olhos dirigiam-se à moça da cancela, e Eunice Gabi, sem saber como, saltou sem medo e aproximou-se daquela sombra mergulhada na claridade do luar. Foi sendo atraída magneticamente, e quando chegou perto, o véu caiu e ela teve uma exclamação: Rosa Fernandes. É verdade, Eunice. Veja meu rosto. Ali estavam os lepromas. Daquele rosto acariciado por muitas mãos, de linhas muito bem traçadas, agora as marcas inexoráveis da lepra carcomiam-na, enquanto os dois olhos eram muito brilhantes. Então Rosa Fernandes disse-lhe: nunca me esqueci de você. Não é verdade o que dizem de mim. Eu era muito jovem, gostava de namorar, de brincar, mas acredite, Eunice, eu sou pura. Saiu triste, e aqueles dois olhos ficaram na imaginação de Eunice Gabi. Ela prometeu a si mesma que a sua vida seria útil. Saiu daqui e foi estudar em Buenos Aires. Ali ela fez o curso de jornalismo.
Logo depois viajou para o Rio de Janeiro. Fez serviço social. Foi uma das primeiras mulheres brasileiras a fazer o curso de serviço social. Foi trabalhar em Juiz de Fora. E no primeiro dia que ela se adentrou pelo Instituto Famoso em Juiz de Fora, ela encontrou um homem de meia idade que claudicava de uma perna. Ele tinha sido vítima de paralisia infantil. Os dois encontraram-se no corredor e ele perguntou: como é seu nome? Eunice Gabi. Eunice, você quer casar comigo? Ela ficou corada, nunca tinha visto aquele homem e disse: eu não posso, eu tenho ideal, não posso me casar agora. Ele disse: se algum dia eu ficar viúvo, eu me casarei com você. Tornaram-se grandes amigos. Passaram-se os anos e ele ficou viúvo e lembrou-se da promessa que fez àquela menina esguia. Agora, um corpo de mulher. Não era bela, mas era muito atraente, simpática, nobre, culta, decisiva nos seus atos. Casaram-se e, como ele era um homem notável nas boas letras, americano de nascimento, o Dr. Weaver, ele foi convidado pela Universidade de Nova York para dirigir uma universidade que era um navio que ia percorrer o mundo. O Dr. Weaver e Eunice Gabi Weaver embarcaram com destino a Nova York, e o navio, com as melhores cabeças pensantes da América, jovens de famílias ilustres, fez uma viagem à volta da terra. Ela esteve no Egito e foi visitar os santos dos leprosos. Esteve nas Filipinas e foi visitar os sanatórios dos leprosos. Esteve no Havaí, e enquanto todos foram divertir-se, Eunice Gabi Weaver foi visitar a ilha de Molokai, aquela onde, no fim do século XIX, morrera um homem notável, Damião de Wurster, o sacerdote belga de Tremelon, que pediu ao Papa Leão XIII para tomar conta dos leprosos naquela ilha perdida no coração do Oceano Pacífico. Ali numa montanha, Eunice Gabi Weaver recordou-se de São Damião, o protetor dos leprosos. Quando ela voltou ao Brasil, começou a liderar o movimento para que as mulheres estudassem serviço social. E então ela teve ideia da dimensão da lepra. Mas ela havia descoberto com os leprólogos que a lepra não é hereditária. O contágio veio pela convivência da mãe com a criança, pela promiscuidade. Então ela teve ideia de criar preventórios, abrir lares para salvar crianças sadias antes da contaminação. Era um momento de muita audácia. O Brasil vivia os dias do Estado Novo. Getúlio Vargas era o ditador. E Eunice Gabi Weaver teve uma ideia. Foi pedir ao presidente da República que assinasse no seu livro de ouro. Ela ia movimentar uma campanha nacional para salvar as crianças sadias, arrancando-as dos leprosários. O diálogo com Getúlio Vargas foi fascinante. Sua Excelência recebeu-a no Palácio do Catete, sentado sobre um estrado em uma cadeira que lhe dava destaque, diminuindo a estatura, que não era tão elevada. Eunice Weaver era uma mulher de quase 1,80 m, a cabeça grandiosa, o olhar vivo.
No momento da entrevista, ela disse: presidente, eu desejo que o senhor me ajude a salvar centenas de crianças. Quais crianças? As filhas dos leprosos. Dona Eunice, nós estamos no Estado Novo, é uma hora política difícil, e a senhora vem me falar de leprosos? Presidente, eles votam, hein? E se eles souberem da sua negativa, será talvez muito desagradável. Era muita petulância dizer isto a um ditador, em pleno regime de exceção. Mas Getúlio Vargas era um homem admirável. A ele devemos as primeiras leis trabalhistas, da aposentadoria, da dignidade do trabalhador, que muitos esquecem. Então ele sorriu e disse: gostei da senhora. A senhora é uma mulher intimorata e intimerata. Sim, presidente, eu tenho o ideal. E o que é que a senhora pretende, dona Eunice? Aqui está o livro de ouro. Se o presidente assinar, todo mundo assinará. Senhora, não se iluda com os brasileiros. Não acredito que ninguém lhe vá ajudar nessa campanha. Presidente, o senhor não sabe com quem está falando. Eu não sou de desistir fácil. Dona Eunice, façamos um contrato. Cada moeda que a senhora conseguir, cada 1.000 réis, a República lhe dará em dobro. Oh, presidente, então a República já me deve 2 contos de réis. Mas como? Eu vou assinar um conto de réis. Como o senhor vai dar dobrado, já me deve 2. O presidente ficou aturdido com a sabedoria dessa mulher. Assinou no livro de ouro e disse: a senhora estaria disposta a conversar amanhã com os meus interventores? Ele havia nomeado interventores para todos os estados do Brasil. E no dia seguinte ia haver uma reunião em pleno palácio. E Getúlio Vargas queria divertir-se com a audácia daquela mulher e o embaraço dos seus interventores. Ela disse: mas é claro. E a senhora não tem medo deles? Presidente, depois de falar com o tubarão, eu vou ter medo de peixinhos? De forma nenhuma. Eu virei amanhã à hora determinada. No dia seguinte, antes de começar a reunião, ali estava praticamente o Brasil representado, quando entra essa mulher estoica, de olhar brilhante. O presidente apresenta: é a senhora Eunice Gabi Weaver. Ela tem um plano, quer expor? E ela disse: eu quero construir no Brasil todo lares preventórios para crianças sadias, filhas de leprosos. Então o interventor do Nordeste, que não era de grande relevância de natureza moral, olhou para Eunice, sorriu e disse: mas minha senhora, nós temos tantos problemas no país e a senhora vem me falar de lepra? Pois não, interventor. O senhor interventor é de que estado? Ele declinou o estado. O senhor já ouviu falar da família X? Oh, sim. É uma família distinta do meu estado, de tradição. O senhor ouviu falar, por exemplo, de um dos descendentes que se chama Francisco? Oh, não, senhora. Eu me recordo dos ancestrais. Eu lhe contarei, interventor. Aqui em Jacarepaguá, onde tem um leprosário com mais de 4.000 enfermos, há 3 anos eu estive lá para levar alimentos, para levar agasalhos que o governo não dá. E então eu estava distribuindo pães quando veio uma criança de 4 anos correndo e disse: titia, você me dá um velocípede, titia? Como é seu nome? Francisco. O que é que você faz aqui, Francisco? Papai e mamãe estão doentes e dizem que eu também estou doente. Eu queria um velocípede, titia. Oh, Francisco, talvez eu lhe dê no Natal. É tão difícil. Não tenho conseguido sequer alimentos, roupas, quanto mais brinquedos. No Natal,
lá veio Francisco correndo, titia Eunice e o meu velocípede. Depois, Francisco, e no ano seguinte, titia Eunice e o meu velocípede. Mais tarde, Francisco, e agora no último Natal, eu estive conversando com um amigo que é muito rico. Ele me deu uma ajuda para consertar um pavilhão. E ele disse que estava disposto a me ajudar. Eu lembrei-me de Francisco e pedi-lhe agora uma bicicleta para a sua idade de 7, 8 anos. Ele deu-me e eu fui correndo a Jacarepaguá para levar a bicicleta de Francisco. E quando lá cheguei, bati a porta da casa, ele veio correndo, eu disse: Francisco, a bicicleta descia. Ele pôs as mãos para trás e disse: não quero mais. Ué, Francisco, durante 3 anos você me pediu bicicleta, pediu velocípede, agora você já está crescido, eu trouxe uma bicicleta. Aqui está, Francisco. Eu não quero, titia, eu já não tenho os dedos. Para que a bicicleta? Ele tinha sido amputado dos dedos, que o mal de Hansen havia devorado. Então, o que é que o senhor me diz, governador? Se essa criança tivesse ido para o preventório, teria sido salva. Então o interventor baixou a cabeça e Eunice Iver foi convidada pelos interventores para começar a construir uma rede de preventórios, lares, para crianças não contaminadas em todo o norte e nordeste do Brasil. E era por isso que ela se encontrava em Cruzeiro do Sul, naquela manhã de sol, diante de um bandido. Ela lembrou-se de Rosa Fernandes dos 2 olhos e disse-lhe: aqui tem lepra. Vamos pegar o barco e eu lhe mostrarei as casas dos leprosos. Ela nunca havia estado ali. O atrevido disse: senhora, se você me mostrar 5 casas de leprosos, eu virei ajudar a senhora a construir o lar para essas crianças sadias. Ela entrou no barco, que foi remado, ficou de pé, como se fosse uma argonauta, e dizia: ali tem lepra. Ali tem lepra. Eram leprosos escondidos, deformados, amputados, cegos, aleijados, e as crianças na maior promiscuidade. Aquele bandido rendeu-se e foi trabalhar com Eunice Gabi Iver. O preventório de Cruzeiro do Sul foi um dos primeiros do Brasil. Eunice Iver revolucionou a pátria brasileira, salvou mais de 10.000 crianças saudáveis do contágio da lepra. O seu trabalho foi tão extraordinário que no ano de 1956, a companhia de leite Nestlé fez um concurso: qual a criança mais saudável do Brasil, que se alimentava de leite Nestlé. E a criança que foi considerada a mais saudável era uma criança de um preventório de Eunice Iver. A cidade do Salvador tinha um preventório perto da comunidade de Rancenias. Nesse tempo, eu me encontrava no Rio de Janeiro, na residência do casal Emílio e Lígia Ribeiro, numa quarta-feira do mês de maio. Era o hábito de fazer o estudo do Evangelho do Lar naquela família. E normalmente amigos convidavam amigos. Eu estava à mesa, de costas para a porta de entrada. E durante o estudo do Evangelho, eu senti necessidade de psicografar. Papel e lápis ao lado, então de um jato eu recebi uma mensagem. E ao terminar, que eu olhei, não sabia de quem se tratava. No momento em que eu deveria ler a mensagem publicamente, eu perguntei, por acaso: existe aqui alguma pessoa de nome Eunice? A irmã da minha anfitriã chamava-se Eunice, eu conhecia. Então levantou-se uma senhora atrás
e disse: eu sou Eunice Weaver. Eu olhei, aquela mulher extraordinária, parecia uma heroína do porvir. Eu disse: tem aqui uma carta para a senhora, leia. Eunice veio dizer que a morte não existe. Você está pensando em morrer? Depois que nos despedimos na praia de Botafogo, depois que você criou os meus 2 filhos no primeiro matrimônio, a sua saudade é tão doída que me dói. Você não pode morrer agora. Se você vier agora, não poderá estar comigo, porque a sua tarefa na terra ainda não terminou. A carta falava-lhe com imensa ternura dos anos que haviam vivido antes. E no fim, depois de umas 12 laudas de papel, a assinatura do seu eterno Weaver. Mas no meio dizia: quantas vezes você está na janela do edifício olhando para o mar, ali na praia de Botafogo, e lembra-se de mim. Nunca nos separaremos. Naqueles momentos eu abraço e agradeço a Deus a honra que tive de partilhar com você os instantes inolvidáveis da ação da caridade. Viva! Ela começou a chorar. Estava de pé, atravessou o pequeno grupo, deu-me um abraço e disse-me: eu sou protestante. Sempre tive certeza de que a morte não mata a vida. Mas agora que meu marido veio e que descreveu cenas da nossa vida íntima, eu viverei. Eu saberei transformar a saudade em ação pelas crianças infelizes que deverei salvar. Me beijou as mãos e ficamos amigos. Então ela contou-me e contou-nos a todos que alguns meses antes ela estivera em Belo Horizonte, acompanhada por uma grande amiga que era vice-presidente da Associação de Mulheres que cuidavam dos ancianos, e foi visitar uma senhora, a dona Dolores Abreu, uma médium extraordinária, cega, que era vidente. Dona Dolores Abreu, muito amiga nossa, recebeu-a com infinito carinho. Era uma sexta-feira e, tomada por uma intuição superior, Dona Dolores disse: Eunice, vamos visitar Pedro Leopoldo. Isso já fazia algum tempo. Está da cidade Chico Xavier. Ele veio de Uberaba e está da cidade. Então ela perguntou: quem é Chico Xavier? É um médium extraordinário. Pegaram o automóvel naquela noite, vencendo os 45 quilômetros de distância. E quando entraram, a sessão já havia começado. Chico Xavier psicografava, pessoas comentavam o evangelho, e pela madrugada, quando terminou aquele monte de papéis, Chico Xavier perguntou: quem é Eunice Weaver? Weaver. Ela levantou-se. Então ele começou a ler: Eunice, você quer casar comigo? Não, doutor Weaver, eu ainda tenho ideal. Pois é, querida, voltei da morte para dizer que lhe amo. E pela primeira vez ela recebeu uma mensagem do mundo espiritual. Era o marido querido que voltava para sustentá-la numa viuvez que ela não suportava mais. Quando Chico Xavier lhe deu os papéis e ela olhou a assinatura, era a letra dele. Entrou num conflito de fé. Como é que podia ser religiosa do protestantismo e agora com a certeza da comunicação do mundo espiritual? Foi então quando ela soube que eu me encontrava no Rio e através de amigos conseguiu permissão para ir à residência daquele casal generoso, e ele voltava.
com a mesma linguagem, por outra pessoa desconhecida, que também não havia sequer entrar. Ela mostrava uma mensagem, mostrava outra que trazia na bolsa. E ela me disse: eu lutarei até o último hausto da minha vida. Ficamos amigos. Periodicamente o Dr. Iver lhe mandava uma mensagem por meu intermédio. Mais tarde, ela me disse, no ano de 69, eu sinto que estou morrendo. Vou voltar para a convivência com o ser querido que me deu vida. A nossa obra já é uma realidade. A lepra já não é mais o fantasma do passado. Ela havia estado no Havaí representando o Brasil para lançar os preventórios internacionais. Ela estivera em outro congresso de lepra para apresentar a melhor terapêutica para os portadores da hanseníase. Ela foi pioneira, anunciando a necessidade de acabar com os leprosários, já que a lepra não tinha um contágio tão grande, podia se tratar ambulatorialmente. E então ela disse: terminou a minha missão na Terra. Era dezembro, recordo-me como se for agora. Eu estava orando na manhã de 6 de dezembro, quando de repente eu vi entrar uma luz. E dentro dessa luz, Dona Eunice Gabi Weaver, com 65 anos aproximadamente, a cabeleira branca partida ao meio, os olhos verdes. Eu tive um impacto e disse: Dona Eunice, já estou no grande lar, meu filho. Desencarnei ontem em Porto Alegre. Ela havia mantido uma entrevista com o então governador Peráquio Barcelos, e fora para essa entrevista necessitava de verbas para os lares de suas crianças queridas. Sua Excelência o governador tratou-a com gentileza e afabilidade, e quando ela chegou ao hotel, ela teve um infarto do miocárdio fulminante e desencarnou. Menos de 12 horas, ela rediviva, luminosa, diante dos meus olhos naquele amanhecer da cidade do Salvador. Vim despedir-me de você, Divaldo, até breve. E eu tive a sensação de que um coral de vozes infantis cantava acompanhando Dona Eunice Gabi Weaver. De imediato telefonei à família, que nos era muito querida, para que se informasse do que havia acontecido. Posteriormente, os meus amigos me contaram: o corpo de Eunice Gabi Weaver foi velado no Colégio Bennett, na cidade do Rio de Janeiro. O sepultamento foi modesto. Uma tropa militar que abria o féretro. Poucas pessoas, nenhum leproso. As crianças, seus filhos, não estavam. Não é que não soubessem, porque o rádio deu na época e a televisão deu uma pequena nota, mas a humanidade não estava preocupada com Eunice Weaver e o bem, porque naqueles dias se havia casado Brigitte Bardot com o herdeiro da marca de automóveis Opel, e estava passando a sua lua de mel num paraíso tropical do Oceano Pacífico. A imprensa estava preocupada com mais um casamento da representante sexual da época, o símbolo sexual. O bem não interessa. Eu procurei os jornais. O Estado da Bahia, que tanto deve a Dona Eunice, colocou uma coluna modesta na 16ª página do Jornal da Cidade. Os grandes jornais dedicaram um necrológio muito modesto. O Brasil mais tarde homenageou-a
com o selo pequenino e vergonhoso de 20 centavos, porque na terra ainda não há lugar para o bem. Mas Eunice Weaver desferiu um grande voo na direção da imortalidade, deixando uma herança de luz e de bênçãos, que modificou totalmente o conceito de lepra no mundo. Já não existem os preventórios. Praticamente não existem os leprosários. As chamadas comunidades de leprosos hoje somente recebem casos muito graves para cirurgias, porque todo o tratamento é ambulatorial. Graças ao Promin, às sulfonas, à diazona, a lepra pode ser curada com $30. Mas infelizmente a lepra no mundo continua. No Brasil, a lepra está de volta por causa da promiscuidade. O drama é tão grande que em cada 8 minutos há um registro novo de lepra na Índia. E nos países que não têm estatística, a hanseníase está de volta por negligência das autoridades governamentais desses países e por ignorância, esperando que novas Eunices Gabi Weaver retornem para criar uma mentalidade de amor com esta visão que ela adquiriu no fim da vida a respeito da doutrina espírita. Os anos se domaram e um dia eu tive o convite para vir a Santana do Livramento e fui hospedado na residência do senhor Pedro Gabi, irmão de Eunice Gabi Weaver, cuja descendente deve estar aqui presente nesta reunião. E hoje, enquanto estava meditando para este encontro nosso ali ao fundo, eis que me aparece Eunice Gabi Weaver, saudando a sua querida Santana do Livramento e dizendo-me: conte em síntese a minha história aos corações afáveis, para que seja desencadeada uma campanha contra a lepra moral que toma conta da nossa sociedade. É a lepra moral que sai em forma de hanseníase física. Vivemos um momento muito grave na história da humanidade. A criatura humana, através da ciência e da tecnologia, mudou a face do planeta, transformou ilhas em parte dos continentes, está construindo ilhas em pleno oceano nos países árabes, para que o turismo leve o poder onde o petróleo está acabando. Pântanos são transformados em jardins. O deserto de Negev, em Israel, está transformado no mais notável laranjal do mundo, que exporta para a Europa, graças à tecnologia. Fontes são abertas, flores. As enfermidades do passado, aquelas epidemias que dizimavam milhões de vidas, já podem ser controladas. A paralisia infantil, que infelicitou milhões de pessoas. A raiva, desde Pasteur. A ciência médica prolongou a vida, deu mais comodidade, tornou-nos a idade provecta mais saudável, mais cheia de vida. A astrofísica nos apresenta o macrocosmo. A física quântica nos apresenta as micropartículas. A biologia molecular, com um fio de cabelo nosso, pode fazer um diagnóstico. A decodificação do genoma humano, graças a um homem notável, o Dr. Francis Collins, pode detectar as doenças que iremos ter
através do nosso código genético. Foi possível ao Dr. Jim Hammer, notável geneta do comportamento, estudar a vida de gêmeos univitelinos e estabelecer que nesta herança genética de 35 mil pares de genes que nós temos no DNA, é possível encontrar o gene de Deus, o VMAT2. Deus já não é mais um conceito teológico, faz parte da ciência genética. Diz o Dr. Jim Hammer que Deus está em nós através da hereditariedade. Já que nós temos o gene divino, crer em Deus é um fenômeno natural, não crer em Deus é um fenômeno sociológico. Ter religião é um fenômeno de natureza sociológica, crer em Deus é um fenômeno natural. Cientistas vêm confirmar as informações espirituais, as informações do Espiritismo. Esta doutrina que é uma ciência que penetrou o âmago da criatura humana e decifrou os enigmas do ser existencial, apresentando a lógica a respeito daquilo que somos, da razão pela qual nos encontramos na Terra. Equacionou o enigma da dor, como escreveu Leon Denis no seu belo poema O Problema do Ser, do Destino e da Dor, uma obra colossal, que é a mais notável interpretação da filosofia existencial. Os espíritos amigos chegam agora e apresentam uma psicologia baseada na imortalidade da alma para explicar a depressão, esta epidemia da atualidade, o transtorno do pânico, este outro terrível fator de desagregação da criatura humana, a guerra, o terrorismo, as tsunamis, através das leis naturais que nós vamos encontrar na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo das catástrofes em A Lei de Destruição. O Espiritismo veio explicar que ninguém tem o direito a matar, graças ao genoma. As enfermidades estão inscritas e a ciência não sabe por quê. E o Espiritismo diz que são pelos nossos atos. Nossos atos programam nossa vida. Nós somos o que fizemos de nós. Nós seremos o que fizermos de nós. Não é Deus que decretou a dor, não é Deus que deseja o nosso sofrimento. Deus é amor. E o amor ama. O amor não castiga, o amor educa, o amor reeduca. Este amor de Deus está íncito em nós, através do nosso determinismo. Qual é a fatalidade da nossa vida? Ser felizes, todos. Jesus o disse: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá, mas ninguém entrará no reino dos céus sem pagar a dívida inteira, centio por centio. E preconizou a reencarnação. A reencarnação é a metodologia pedagógica da nossa evolução. O que fazemos com o aluno rebelde, indisciplinado, negligente, o mau aluno? Quando chega o período dos exames, reprovamos. Este é castigo? De maneira nenhuma. Castigo seria promovê-lo sem que ele tenha conhecimento. Então ele repete o ano, aprende posteriormente o que negligenciou quando pôde. E se por acaso continua negligente, ele novamente é repetente. Pelas leis do nosso país, se ele insiste, ele é expulso da escola. Então o Espiritismo nos fala de provas, de expiações. Aquele que desobedece às leis divinas é provado, volta a vivenciar para poder resistir à sua inferioridade e superá-la.
Mas se ele prossegue rebelde, ele então passa para a expiação. Ele tem que cumprir o desígnio divino. Ele sofre o efeito da sua rebeldia. Então nós temos duas vertentes: provações, expiações. As provas são um teste que nos promove ou que nos empurra para a expiação. A expiação é o inevitável. São as enfermidades degenerativas, irrecuperáveis, as patologias mentais, as deformidades orgânicas, os fenômenos teratológicos. Já no berço, no momento do parto, a pessoa apresenta anomalias irreversíveis. É o amor de Deus, porque depois dessa trajetória de dor, o espírito liberta-se da argamassa celular e recupera-se. O Deus que existe nele cresce, desenvolve-se, e ele progride na direção inefável do amor de Deus. Então o Espiritismo vê hoje como ciência, ao lado dos cientistas, para dizer à ciência aquilo que ela ainda não soube investigar. Palavras textuais de Allan Kardec. A ciência cuida de efeitos, o Espiritismo remonta às causas. Se por acaso eu tenho uma patologia cardíaca, ou um câncer estomacal, ou um câncer pulmonar, ou um problema de Alzheimer, a doutrina científica vai examinar a minha hereditariedade, vai examinar a minha nutrição, o desgaste, vai estudar a razão por que eu estou assim. O Espiritismo diz: numa encarnação anterior, utilizei-me mal da inteligência, como muita gente hoje se utiliza. Quando eu vejo, por exemplo, políticos inescrupulosos, desonestos, alguns cínicos, que mentem diante das provas, das evidências, e dizem que são inocentes, no povo necessitado como o nosso, que desviam milhões de reais para paraísos fiscais, dinheiros que eles não poderão gastar em algumas reencarnações, e continuam no poder, cercados de bajulação. Eles enganam as leis terrenas, mas não a própria consciência. Mas me refiro também aos que não são políticos, aos cidadãos que devem ter honra, àqueles que são religiosos e pregam uma coisa e fazem outra. Estão enganando a quem? Porque a si próprio não enganam, sabem que são mentirosos, sabem que são corruptos, sabem que são desonestos. A sua consciência de culpa, depois que desencarnam, escrevem um retorno na terra desmemoriado, degenerado, portador de tal ou qual patologia, para resgatar perante as leis divinas. Não é um castigo, é uma reparação moral para ele mesmo, a fim de que tenha direito ao reino dos céus. Porque Jesus veio, não foi para os sadios, foi para os doentes. Ele veio ter conosco como sendo rei solar para os párias terrestres. Conviveu conosco e não se contaminou, e apontou-nos o caminho. Eu sou o caminho para a verdade, eu sou o caminho para a vida. Esta doutrina científica é filosófica, porque nos dá uma filosofia existencial. Não é importante que gostem ou que não gostem de nós, é importante que cumpramos com o nosso dever. O aplauso é bom, mas é ilusório. Só há um aplauso que vale a pena, o da consciência. Vivemos uma hora em que a maioria luta pelos 15 minutos dos holofotes, estar na mídia, ser top, palavra americana, estar no clímax, no topo superior, ser famoso a qualquer preço, sem dar-se conta da tragédia da sua própria consciência. Quando eu era jovem, o que não faz muito tempo, eu assisti o filme de uma grande atriz chamada Bette Davis, atriz dramática.
O filme chama-se A Malvada. Eu consegui resgatá-lo porque impressionou-me durante toda a juventude. É a história de uma grande atriz da Broadway, que era a mulher mais notável na representação dos dramas. Espezinhava todo mundo, mantinha superior, era uma deusa requestada. E numa época em que ela estava dando um espetáculo com todas as récitas vendidas da temporada, ela foi fazer uma visita a uma família amiga nos arredores de Nova York. E naquele dia houve uma tempestade, como sempre acontece no verão. Caiu uma ponte e ela não pôde voltar a Broadway para representar naquela noite. Então ela telefonou às 18 horas, suspenda o espetáculo. Eu não poderei ir, suspenda o espetáculo. O diretor disse, mas senhora, está todo vendido, mas eu não posso ir, estou ilhada. Teremos que dar uma grande volta, eu vou chegar aí lá para as 10h30 da noite. O homem ficou deslocado, porque ela era famosa, os seus fãs, até parecem os fãs de um certo time de futebol aqui do sul do país. Então eles estavam preparados para tudo. 5 minutos para as 8, o teatro cheio. Primeiro sinal, segundo sinal para abrir a boca de pano, e ela não chegava. O diretor apertava as mãos quando a camareira, que se encarregava dos vestidos dela, perguntou, e a senhora não vem? Ela ficou interditada numa ponte que caiu, a tempestade. Teremos hoje, o povo vai arrebentar o teatro quando eu disser que o espetáculo está suspenso. E o pior é que não temos vaga para esse povo nos outros espetáculos. Temos que devolver o dinheiro, irão processar-nos. É a nossa tragédia. A camareira disse, mas qual é o problema? O problema é que Madame não estará presente. Mas eu posso substituir Madame. Todo mundo caiu na risada, imagine. Aquela camareira não era teatral, como ia substituir a senhora? Ela disse, eu amo muito a senhora, eu a imito, eu tenho de memória todas as peças dela, eu trabalho para ela para poder estar junto da minha deusa. Dê-me 5 minutos. A peça era A Dama das Camélias. Ela correu ao camarim, vestiu-se, levantou o cabelo e saiu com aquele porte de atriz dramática. As pessoas tiveram um choque. Ela então tomou a postura e começou o monólogo, que é muito difícil. Eles ficaram atoleimados. Ela disse, de qualquer forma o povo vai quebrar o teatro. Coloque-me lá, deixe que eles me apedrejem. Coloque as lâmpadas bruxuriantes para que não me vejam. Chegou na hora do terceiro sinal, quando o pano de boca se abriu, o silêncio total, aquela sombra, e ela começou a declamar. As pessoas notaram a diferença na voz. Teve aquele burburinho, as lâmpadas foram crescendo, e ela foi num crescendo. Quando as lâmpadas atingiram o clímax, que o povo viu que não era a deusa, mas que era uma grande atriz, aplaudiu-a. O público aplaudiu-a, gritou. Ela terminou o primeiro ato, foi chamada, fez o segundo ato, foi aplaudida. No terceiro ato ela foi carregada e foi levada para um restaurante, para as entrevistas, para o jantar, para a glória, para a fama. O teatro ficou vazio quando chegou Madame. Esfogueada, os cabelos desmanchados, chegou ao camarim, foi falar com o diretor. Então, suspendeu o espetáculo? Não, senhora. O diretor não gostava dela. Ninguém gosta de gente famosa, gente cheia de novidade, gente caprichosa que gosta de bajulação. Ninguém gosta. As pessoas bajulam porque têm interesses inferiores, querem estar ao lado para brilhar. Olha, eu sou amigo da artista tal, eu sou amigo de Beltrano que é famoso. Mas agora que ela havia caído, então ele se vingou e disse, a sua camareira lhe substituiu. Ela deu gargalhadas. A empregada, sim, e substituiu muito bem. Mas você não está brincando? Não, senhora. Dentro de alguns minutos, o New York Times estará fazendo a biografia, estará exaltando, nasce uma estrela na Broadway.
Ela disse: mas o senhor rompeu o meu contrato. Nós temos um contrato, eu vou mandar os meus advogados. Não é preciso. Teremos o maior prazer de rasgar o contrato e nos vermos livres de você. Por causa da minha camareira, sim, ela é uma atriz melhor do que você. E tem outra vantagem: é mais jovem do que você. Não pode haver nada pior do que dizer a uma mulher que não é mais jovem. Mesmo que ela tenha 105 anos, tem que dizer que ela é uma garota. Ela sabe que é mentira, mas quem é que não gosta? Então ela sai desesperada, a atriz se torna famosa, passou a ser agora a deusa da Broadway. Um dia, ela estava na sua casa maravilhosa, nos arrabaldes de Nova York, em um garden party, quando a campainha toca. O mordomo foi atender. Era uma jovenzinha do interior, humilde. Disse: eu queria falar com madame. O mordomo disse: minha filha, madame não atende assim. Ela é a maior estrela da Broadway. Eu sei, eu sou fã de madame. Quando ela sai, eu vou atrás. Eu viajo até 100 quilômetros para poder vê-la no palco. Eu adoro madame. Eu sei de memória todas as peças de madame. Eu quero trabalhar para madame. Eu quero respirar o ar que ela respira. Eu quero estar no lugar que ela está. O mordomo ficou impressionado. Madame estava cercada de admiradores e ele disse: senhora, aí tem uma moça que quer trabalhar para a senhora. Alguma agência recomendou? Não, senhora, ela é tão modesta, mas ela ama tanto a senhora. Vamos dar uma vaga? Vamos. Coloque para ela cuidar dos meus vestidos. O mordomo veio, levou-a e disse: vai dormir neste quarto, aqui é o roupeiro de madame, você vai cuidar de passar ferro, a pregar botões, corrigir qualquer coisa das peças de teatro. Quando ele sai, é o momento clímax do filme. Quando ele sai, a moça levanta o cabelo, prende com um pente, abre uma porta do armário, vê aqueles vestidos, pega o traje dos mais famosos, a dama das camélias, coloca no ombro, prende na cintura e então começa a representar. Aí estava a substituta de madame, porque todo mundo, quando está no alto, tem um pé empurrando para derrubar e tomar o lugar. Daí a doutrina espírita vem dizer que a glória, a fama terrestre são ilusões para o nosso ego. A verdadeira glória é a nossa superação dos nossos defeitos. Ninguém sabe, mas nós sabemos. É essa batalha interior para sermos hoje, como disse o nosso irmão Milciades, melhores do que ontem, na definição do verdadeiro espírita. Para vencermos as más inclinações, para termos paz de espírito. O espiritismo é, portanto, a ciência que investiga, a filosofia que conforta, a ética moral religiosa que dignifica a criatura e a aproxima de Deus. Então, neste momento tão grave, de tanta ranceníase moral, Eunice Weaver é um símbolo, e cada um de nós pode transformar-se no émulo de Eunice Gabi Weaver, desincumbindo-se do seu próprio dever. Talvez não atinjamos as culminâncias dela, mas que importa? O universo é feito de átomos, o oceano de gotas e o deserto de grãos de areia. A semente pequenina tem a árvore gigantesca. E é necessário então que o amor nos una, que cada um de nós seja semente de luz para transformar a terra em um abençoado jardim, onde a dor, a traição, o crime, a violência batam em retirada com vergonha. Nesta hora, portanto, de tanta agressividade, de tanto conflito, vale a pena pensar em Deus. Reservar 5 minutos em 24 horas, 5 minutos para pensar em Deus, para orar a Deus,
Não é necessário uma oração memorizada e poética. Basta dizer: eu estou aqui. Faze de mim o que te aprouver. Torna-me instrumento da tua paz, como cantava Francisco de Assis. Que nesta noite de chuvas, de frio, que são bênçãos de Deus, possamos refletir e, ao invés de nos queixar como é habitual, pudermos dizer: meu Deus, eu gostaria de dizer-te que amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anilo e se detém na terra verde salpicado de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que se debatem na escuridão, que choram na solidão, que tropeçam na escuridão. Por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta lida, da outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva do telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que choram, os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro da praça a cantar, a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa que é nora melancólica do boiadeiro e a dor que geme no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz e pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que ilumina, pela voz que trauteia uma canção e o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu tenho a certeza que depois desta dor, nesse reino de amor cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, pelas mãos que semeiam, mãos que aram, mãos que trabalham, mãos de ternura que libertam da amargura, pelas mãos que apertam mãos, mãos de adeuses que limpam feridas, que enxugam lágrimas e dores das vidas, pelas mãos de poesias, mãos de sinfonias, mãos de cirurgias, mãos de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, ou uma tapera, um bangalô, ou um ninho, uma casa no caminho, seja lá o que for.
mas que dentro dele exista a figura do amor, amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, de irmão, de um amigo, alguém que nos dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, direi: muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores.